Agora a gente vai pro caso, que é um caso também que repercutiu muito aí, pelo fato dele ser advogado, um influencer, um ex-militar, que foi o caso do João Neto. João Neto. Quando eu vi a imagem dele, que eu lembrei que eu já vi ele aparecendo em algum lugar, assim, mas não acompanhava direito. Ele tá com a prisão decretada. Então, doutor João Neto, ele é um advogado. Como é que eu fiquei conhecendo o doutor João Neto? Ele é um advogado e ele é um comunicador. Tá. Ele é um comunicador. E ele conseguiu atrair muitos seguidores no Instagram. E ele é um profissional que faz sucesso em podcast, né? Por que ele faz sucesso? Porque ele vai muito no exagero. Então ele fala assim coisas exageradas, e ele fala algumas coisas que ninguém tem coragem de falar. E ele fala. E ele conseguiu uma notoriedade, muita gente gosta do Dr. João Neto. Eu não tenho nada a favor e nada contra, tá? Tenho agora a conta pelo que ele fez, mas ele era uma figura carimbada em podcast e um influencer na área jurídica. Isso é fato, tá? Eu quero trazer para vocês uma declaração que ele deu há pouco tempo. Eu não sei se a Bruna tem, que é uma declaração que perguntaram para ele se uma mulher com quem ele se relaciona bater nele, o que ele faria? Perfeito. Então perguntaram para ele, ele é advogado. Doutor João Neto, uma mulher bater no senhor, uma mulher deu um tapa no senhor, o que o senhor faz? A gente consegue, Rafa? Ali ele já começa a demonstrar a característica pessoal dele. Não, ele fala de uma maneira jurídica, tá? Mas que eu discordo. Juridicamente, o que ele fala não está errado. Mas não é de bom alvitre fazer... Olha aqui, ó. Bateu, levou, disse o advogado João Neto em entrevista. Só que quando você vê ele falando, ele é muito incisivo. Então ele grita, eu não sou Jesus para dar a face. Se bater em mim, vai levar também. Eu, como trabalhei muitos anos em plantão, eu não recomendo isso. Você que está me assistindo, eu não recomendo. Não é porque alguém que você tem um relacionamento, ela vai de alguma maneira te agredir. E nós estamos falando aqui de tapa. É diferente a mulher estar com uma arma, com uma faca, é diferente. Mas ele deu a entender que qualquer coisa que acontecer com ele, a mulher vai ter o troco também. Bom, isso ele falava. Ele tem também um bordão que ele alega que ele fala para qualquer um, e ele defende muita gente que matou bandido, que se você tiver armado e aparecer um ladrão, você tem que atirar para matar no coco ou no relógio. Então ele ficou com esse bordão do coco e no relógio. Então, no coco é na cabeça. Isso. E no relógio é o quê? No coração? Coração, agora reloginho ali, ó. Reloginho. Então ele é o coco e na cabeça. Então isso que ele fala é uma coisa normal. Se você está armado e alguém quer te matar, você pode matar a pessoa. Mas ele fala de uma maneira muito divertida, assim, e ele se tornou uma pessoa muito popular realmente na internet. Só que ninguém sabia da vida particular dele, que é algo dele. Sim. Mas ele começou a postar desde o ano passado sobre a moça que ele estava morando, né? O doutor João Neto tem 47 anos, ele estava namorando com uma moça de 25, uma moça muito bonita. E eles tinham um relacionamento, ele começou a postar algumas coisas. E ele sempre postava em tom de uma coisa mais engraçada. No fim do ano, ele comprou um carro zero para ela. Então, ele levou ela na concessionária, fez uma surpresa, ela em tese não sabia. Aí fizeram aquela festa e os vídeos dele bombavam. Até aí, era uma figura carimbada, divertida, um advogado que falava muito da área do direito, né? Só que, há 2 semanas, todo mundo da internet ficou besta quando vê ele sendo preso. E as imagens, no caso dele, tem imagens. E até eu queria ver essas imagens, Rafaela, por quê? Porque nessas imagens, onde aparece ele com ela, e ele tentando arrancar ele do prédio, e eles, num determinado momento, batem no chão, ela teve um ferimento aqui na região do queixo, levou ponto, saiu muito sangue. Essa cena, né? Uma cena realmente complicada. Só que boa parte do público, Lucas e Reinaldo, dizem que ele não agrediu. Que ele estava tirando ela da casa e eles caíram e ela bateu o queixo.
Então, vamos dizer, metade do público alega que não houve uma violência doméstica. Outra metade alega não. Ele agiu com violência, acontecendo a violência doméstica. Eu, particularmente, entendo que ele cai na Lei Maria da Penha, violência doméstica. Então, essa é a cena onde ela cai feio, tá? Sim. Ela cai feio. E ele é um cara forte. Ele é um cara forte. Numa moça que é frágil. Sim. Bom, ela foi para o hospital. No hospital, ela recebe pontos. E não sei se vocês sabem, qualquer hospital, público ou privado, quando entra um homem ou uma mulher ferida, é perguntado para essa pessoa, como é que você se feriu? E ela deve ter falado, eu apanhei do meu Amásio. Quando ela fala isso, a polícia é acionada na hora. Se ela fala, não, eu levei um tombo em casa, acabou. E é ela que tem que responder, inclusive, né? Você entende? Ela que tem que responder. Se você se responder outra pessoa, ela fala, não. Não, é ela que tem que falar. Porque às vezes a pessoa pode machucar o queixo na casa, pode, mas nesse caso ela falou, não, foi meu marido, foi meu Amásio. Chamam a viatura da polícia. Isso com ele lá. Não, Não. ele estava fora. Só que, aí eu quero trazer a novidade aqui pro TikTok. Vamos lá. A médica do plantão pede para ela tirar a roupa. Porque foi violência doméstica. Ela falou, deixa eu analisar se tem mais alguma coisa. E, Lucas, foi encontrado no corpo dela hematomas com cores escuras. O hematoma com cor escura são hematomas que foram feitos há 6, 7, 8 dias atrás. Olha só. Porque quando você bate em alguém, inicialmente forma uma coisa mais avermelhada, mas depois vai escurecendo. Depois que fica escuro, ele vai clareando, e ele some, restitui aquela lesão. E nesse caso, a médica constata e pergunta para ela, essas lesões no corpo, da onde eram? Ele que me bateu. Caramba, meu. E aí a delegada da Defesa da Mulher, quando tem acesso à vítima, quando ela conta tudo isso, ele fala, bom, pera um pouquinho, vamos achar esse homem. Foram no apartamento, ele não estava. E os policiais patrulhando encontram ele com uma moto. E ele foi conduzido à delegacia. E sendo conduzido à delegacia, ele é autuado na Lei Maria da Penha. Só que eu acredito que o doutor João Neto sabe que a Lei Maria da Penha mudou em 2024. E aqui vai um alerta para o seu público. A Lei Maria da Penha deixou os crimes mais graves. Então, hoje no Brasil, se um homem der um tapa numa mulher, causar um mínimo ferimento, e ele for preso em flagrante, ele é autuado em flagrante sem direito à fiança. Antes dessa lei, o homem tinha direito a uma fiança. Acabou a fiança. Ele fica em cana. E o doutor João Neto entrou em cana sem fiança. Só que eu acredito que ele acreditava que o habeas corpus, que os advogados que trabalham com ele entraram em seguida. Porque ele foi para a audiência de custódia, também acreditando que ele ia sair. Quando o juiz viu o relatório da delegada e viu que ele teria batido nela dias antes, falou, não, o senhor vai ficar preso, porque é para a segurança da mulher. Aí a coisa começa a complicar, os advogados dele entraram com habeas corpus e ele perde. Ou seja, o doutor João Neto já está há pelo menos 15 dias preso. Passou mal, porque ele tem problema de coração, já foi socorrido, teve que tomar mais remédio. Então a situação dele é muito complicada. E o que levou a ele querer que ela saísse do apartamento? Empurrando ela e eles... Boa pergunta. Porque eles caem, né? Ele também cai sobre o peso do corpo dela, cai sobre... Não, ele cai sobre ela, né? Por isso que ela teve um ferimento. Reinaldo, você tinha perguntado para mim o motivo do caso Vitória, que a gente não sabe. Sim. Aqui, ó. Aqui tem, inclusive, do seu canal. Ah, isso é importante. Ó, da cena do crime, ó. Eu postei, mas tem um áudio que depois vazou. Ele era muito ciumento e ninguém sabia. Vamos ouvir esse áudio para vocês entenderem como é que era o Dr. João Neto com a amásia dele. Pode ligar o áudio. Como solteira, certo? Indo para um lava-jato, com roupa de academia, onde tem um monte de homem. Eu não tô lhe chamando de... Eu tô dizendo que seus comportamentos estão de... Certo? Agora, se a carapuça lhe coube, é porque realmente está recaindo sobre você. Faz o seguinte, pegue suas coisas e vai para casa de sua mãe.
certo? Porque eu não tô aqui pra estar minha mulher andando com a saia, com a fenda, certo? Que quando anda, mostra todo, certo? E indo pra academia, onde tem um bocado de homem se exibindo com de roupa da academia, mostrando. Tá bom? Então fala o seguinte, pô. Não tô aqui pra lhe tolir nada. Eu acho que as pessoas têm que ter a própria consciência. Eu não estou aqui pra botar essa consciência em você, não. Certo? Agora, se você quer andar com uma... ande, minha filha. Agora ande sozinha. Ande sozinha. Você pega as suas coisas, vai pra casa de sua mãe. Você anda até nua. Você anda até nua, porque você não tem compromisso com ninguém. Com informações das redes Então, sociais. o que acontece? Isso mostra, a minha interpretação, é que ele é muito possessivo. É o estilo do machão. Você não pode usar essa roupa. Só que esse áudio, ela guardou no celular. Foi antes da violência doméstica. Foi antes. Então ficou muito ruim para ele, né? Aqui nós temos De imagens... certa forma, de forma correta, ela já entendeu que era uma violência ali. Sim, mas ela aceitou. Mas ela, com todo esse problema, eles estavam juntos. Mas aí o Reinaldo pergunta, mas por que chegou nisso? Eu vou te explicar. Vamos lá. Eles moravam em Arapiraca, 2 anos, estavam juntos lá. E resolveram se mudar agora para Maceió, que por sinal a família dela é de lá. Apartamento novo. Eles estavam lá com homens trabalhando no apartamento. Em dado momento, a moça resolve ir para o quarto do casal. Estava cansada e foi dormir. E ali, ele ficou chateado porque ele foi lá e falou, você não está me ajudando em nada. E ali ele começa a falar o seguinte, você não trabalha, eu que tenho que sustentar você. Houve uma briga. Essa briga de boca sai da sala, do quarto e vai para a sala. Eles continuam discutindo. Essa discussão foi porque ela foi para a cama dormir. E ele entendia que ela tinha que estar ajudando ali com os homens na reforma. Perfeito. Em dado momento, ele falou, quer saber de uma coisa? Você vai para fora do apartamento. Então, E ela falou, não, eu não vou. Eu sou aqui, eu não sou um lixo que você vai me jogando para. Eu não vou. Ele falou, você vai, o apartamento é meu. Eu não vou, você vai. Eu não vou, você vai. Eu não vou, você vai. Aí ele falou, você vai. Aí ele gata a mulher. Cata a mulher e tá tirando a força. Quando eles caem naquele corredor, ele estava de meia e ela descalça. Eles caem, ele fazendo força para arrancar, porque ela não queria sair. E no final, acontece a lesão no queixo e depois o sangue se espalhou. Foi realmente uma lesão que provocou muito sangue. Então, esse foi o motivo, Rei. Esse foi o motivo. E ela foi para o hospital, e do hospital, delegacia, e aí, autuada em flagrante, está até hoje. Bom, nesses 15 dias de prisão, a namorada, que ele chama de namorida, todos os vídeos, na época boa, que ele chamava de namorida, ela pede que ela quer ficar no apartamento. Ela pediu uma pensão de R$22 mil para ele. Nós estamos aguardando agora a justiça decidir. Mas, doutor João Neto, até agora, até antes de vir para cá eu conferi, está preso na cadeia pública, numa cela não misturado com criminosos, porque ele é advogado, mas a situação dele ficou muito desconfortável. E aí vai aguardar julgamento. Agora ele vai ter vai ter um processo criminal, porque a fase de inquérito acabou, né? A delegada alega que ele vai responder como violência doméstica neste dia, mais somados em crimes continuados nos dias anteriores. Ela alega também que sofria uma tortura psicológica, uma pressão psicológica. Então, tudo isso vai cair numa denúncia e vai ter um julgamento. E o doutor João Neto, ele, pelo fato dele vir da escola militar, ele já tem algum histórico de violência dentro da escola militar? Então, vamos lá. O doutor João Neto se intitulou ex-militar. Muita gente falou, não, ele é mentiroso. Não, ele foi militar. Ele passou no concurso para soldado. Ele fez escola de soldados. Só que ele arrumou umas confusões na escola de soldados.
Tá? E foi expulso da PM. Então ele fica sendo expulso, exonerado. Ele é um ex-policial militar. Policial. Ele também teve outros problemas também, já de problema de trato com as pessoas, que já deu inquérito policial para ele. Porque o que ele falou, ele realmente faz. Se alguém provocá-lo, ele provoca e aquilo não termina. Sim. Por isso que eu não recomendo ninguém ficar revidando uma buzinada, ficar revidando uma discussão, porque isso não leva a nada. Se você revida, o que vai acontecer é que aquele fogo vai crescer e você não sabe onde vai terminar. Então o doutor João Neto tem um histórico aí, vamos dizer, de inquérito, de problema, de distrato com as pessoas, só que o caso agora, a gravidade é esse caso que tomou notoriedade em todo o Brasil. É o chamado violência gera Só pra galera violência. entender um pouquinho, esse cara tá na prisão, mais ou menos na sua experiência nesse caso aí, quanto tempo, digamos que ele seja condenado ou solto, quanto tempo ele vai ficar ali? Olha, na maioria dos casos, o homem não fica preso, tá? Ele ficou preso por causa dessas lesões que apareciam no corpo dela e pela mudança da lei do ano passado. Porque, volto a repetir, até 2024 era afiançável, pagava a fiança e ia embora. Agora acabou. Fica um alerta aí para quem gosta de bater em mulher. Hoje é cadeia grande, você fica na cadeia. Ele já tentou habeas corpus, não conseguiu. Quanto tempo mais ele vai ficar, a gente não sabe. Mas é um processo rápido. Por quê? Porque é praticamente o quê? O vídeo que está lá. Os funcionários que ele contratou foram ouvidos. Então, agora é um processo criminal que todo mundo tem que ser ouvido novamente. Agora, a gente não sabe, não dá para cravar se ele vai responder todo o processo preso ou vai ser solto e responder em liberdade. Agora, uma coisa eu te garanto, se ele for solto hoje, ele já tem a medida protetiva, ele não pode se aproximar dela, não pode mandar e-mail, não pode falar com ela, tem que permanecer longe. Porque ela agora virou desafeto. Agora é uma desafeta dele. Agora, será que eles vão voltar? Também não sei, porque eu conheço um monte de caso que começou com inquérito, depois a mulher foi na delegacia, não queria mais o inquérito e voltou com o homem. Então só o futuro vai dizer o que vai acontecer com o casal e a questão jurídica. E no caso, pra galera ficar bem ciente, qual é a menor pena? Por exemplo, você está sendo condenado por esse dia que você fez isso daí só. Bom, Não esse tem mais dia, nada. boa pergunta, a pena mudou, aumentou, de 2 a 5 anos. Tá, perfeito. De 2 a 5 anos, ou seja, não tem fiança mais. Pode ter fiança na justiça, se o juiz entender. Mas, hoje, volto a repetir, qualquer confusão entre marido e mulher, entre namorado, entre noivo, for para a delegacia em estado de flagrante, não tem fiança, de 2 a 5 anos. Se a pessoa é réu primário, a tendência é a pena mais baixa. Se a pessoa tem outros pepinos lá, o juiz, na hora de dosar a pena, aumenta a pena. Perfeito. E sobre a questão das lesões que apareceram no corpo dela, a perícia já laudou, já encaminhou para o delegado já... E a justiça agora vai apurar não só esse dia. A gente chama de concurso de crimes. Vai pegar os crimes anteriores, somar tudo num pacote, apura tudo ali e o juiz vai dar uma sentença. Portanto, a pena ser condenado, no caso do João Neto, ela é maior. Maior do que 2, porque ela não é só esse fato aqui, de 15 dias atrás. Tem a questão Tem de lesões anteriores e ela alega que ela sofria pressão. tortura psicológica, Tortura que também psicológica. é crime. Sim. Tá? Porque a violência não é só física, ela pode ser uma violência psicológica. Tem homens que agridem a mulher com uma fala que acabam com a estrutura emocional da mulher em casa. Que são homens doentes que deixam a mulher doente. E essa mulher vira um trapo. E ela vira o quê? Ela vira um trapo na mão desse homem, que trata essa mulher como uma pessoa de quinta qualidade. Um pedaço de lixo. Apesar de não bater nela. Perfeito, sim. Apesar de não bater. Não precisa, né? Você entendeu? Vai acabar com a vida dela de qualquer jeito.